Salve, minha rapaziada, muito boa tarde, né, cara? Está quase aí meio-dia, né, falando aqui neste domingo, véspera de jogo do Botafogo. Falei que eu ia fazer uma live, mas não teve como, né, cara? Pô, esse fim de semana sem jogo do Botafogo, sem tantas coisas, a gente deixa pra descansar um pouquinho, mas eu prometo voltar com muitas e muitas transmissões ainda nesta segunda-feira, mas nesse momento a gente vem aqui pra falar sobre duas situações referentes a jogo do Botafogo e momento do clube, tá legal? Botafogo e Goiás, qual será que vai ser o time a entrar em campo nesse confronto? E o Botafogo está rico e ele não precisa mais se preocupar com dinheiro, né? Agora a gente tá tudo certo, a gente não precisa pensar em mais nada em relação à renda, superávit, é desse jeito que funciona? Quem pensa assim tá muito enganado e tá alinhado com o pensamento antigo do Botafogo. E eu vou explicar o porquê, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. A gente tá com uma nova identidade visual, inclusive amanhã tem estreia de vinheta nova aqui no canal Brown Fogo. Meu parceiro, meu editor, Patrick Nibu, fez uma vinhetinha maneira, atualizada, né? A gente já tem uma vinheta própria específica desde 2020 e agora a gente vai ter essa troca. Bom, gente, primeiro de tudo, é muito importante a gente entender o processo, né? Tem a situação passo a passo. Perder um jogo ou outro de Campeonato Brasileiro não é o fim do mundo, não é motivo para demitir todo mundo, não é motivo para pintar uma crise enorme no Botafogo, mas existem jogos em que, por diversos fatores, cenários, contexto pré e pós-jogo, é necessário ganhar, né? Não é aquela questão de ganhar é obrigação, até porque tem 11 jogadores do outro lado, e o nosso time ainda apresenta limitações táticas, técnicas, de entrosamento. Então, é necessário ganhar, sabe? E esse jogo contra o Goiás, ele entra, né, nessa conjuntura. Vai ser mais um jogo que a torcida do Botafogo vai colocar cerca de 30 mil pessoas, e é um jogo contra o Goiás, numa segunda-feira às 8 da noite. Então a torcida do Botafogo comparecendo para assistir esse confronto, para apoiar nesse confronto. É um jogo diante de uma equipe limitada, que vai ter desfalques, o Apodi, né, provavelmente não vai jogar, né, pela equipe do Goiás. A gente, sobre esses aspectos do jogo, Goiás, tudo mais, quem joga, quem não joga, a gente traz depois, tá legal? A gente faz um vídeo mais adequado, atualizado sobre questões de time, arbitragem, até o próprio time do Botafogo depois. É um jogo em que o Botafogo enfrenta mais uma equipe com limitações, que é a equipe do Goiás, depois de ter jogado contra um América desfalcado e contra um Coritiba desfalcado em 6 pontos em disputa. Embora tenham sido fora de casa, o Botafogo só conseguiu 1. Empatou no fim do jogo contra o América e perdeu a partida diante do Coritiba. Coloca um asterisco aí, o Coritiba que está no G4 nesse momento, mas, né, era um Coritiba bem desfalcado, que o Botafogo enfrentou e perdeu lá no Couto Pereira. Então eu acho que para se manter o clima, toda essa atmosfera da torcida do Botafogo empolgada, o time também não ficar num baixo astral, para você dar leveza ao ambiente, na torcida, na empolgação, no consumo ao clube, na tabela de classificação, para os jogadores no dia a dia, para o Luiz Castro, seria muito importante vencer esse jogo fizemos a nossa parte, até porque depois vem uma sequência pesada de jogos. O Botafogo vai enfrentar o Palmeiras no Allianz, aí depois pega o Avaí, depois vem São Paulo, Internacional, Bragantino, Fluminense, jogos aí da Copa do Brasil, que a gente vai descobrir qual vai ser, né, o nosso adversário na terça-feira, inclusive, para quem quiser acompanhar, no outro aplicativo roxinho, que a gente não pode falar aqui qual é, né, vai ter uma live da Copa do Brasil, eu e tantos outros apresentadores, né, e mais 2 outros apresentadores lá da Copa Intelbras Brasil, nós vamos apresentar esse sorteio. Você vai conferir qual é o adversário do Botafogo comigo no perfil oficial da Copa do Brasil, no TikTok e no aplicativo roxinho, a partir das 3 da tarde da próxima terça-feira. Mas antes disso, a gente tem o jogo contra o Goiás e como que a gente pode ver esse confronto, tá legal? O GE fez uma ótima apuração, Davi Barros, né, sobre como é que podem ser essas mexidas da equipe do Botafogo para esse confronto, tá legal? Se a gente vai no 4-3-3, se o terceiro homem do meio campo, seja ele o Lucas Fernandes, o Chay, o Patrick de Paula, vai ter mais liberdade. A gente pode ter um 4-2-3-1, algumas variações.
mas a gente pode ter mudanças, isso que é o mais importante. Gatito com certeza, né, vai pro gol. Lateral direita, a gente pode ter uma modificação nas laterais, tá? É de extrema importância a gente ter um lateral esquerdo canhoto e muito possivelmente o Hugo deve jogar ali naquele setor com o Daniel Borges jogando na direita. E aí o Sarabia de duas uma. Ou fica no banco ou pode ser utilizado em outra função. Meio campo, tá legal? Qual vai ser o meio campo? A gente tem aí o Oyama, né, que acaba sendo titular absoluto com a camisa 5, e o Tietê, que é um cara que auxilia na construção na frente e também tem uma boa pegada na marcação. Tá legal? Pelo menos mostrou isso nos jogos em que foi titular, né? Até quando ele foi mal contra o América, ele auxiliou bastante na marcação, mas pecou, né, na construção do jogo. E aí temos uma incógnita. Ou vai o Patrick, ou vai o Lucas Fernandes, ou vai o Chay. E eu acho que pelo rendimento no último jogo, o Lucas Fernandes tende a ser o titular. Não acho que o Chay tenha ido mal, mas eu acho que o Lucas Fernandes apresentou algo mais incisivo no segundo tempo. E ele pode acabar sendo o titular, com um pouco mais de liberdade. Na ponta esquerda, a gente pode ter o Vitor Sá, e aí pra mim é o óbvio, né? Primeiro, não tirar o Vitor Sá para colocar o Diego Gonçalves na ponta esquerda, né? Você pode fazer isso pontualmente, mas não, virar um padrão. Vitor Sá é o ponta esquerda do Botafogo. Alguém para auxiliá-lo por ali, porque com o Daniel Borges ele centraliza muito o jogo dele e o Vitor fica muito sozinho, ele não consegue dialogar com ninguém ali na ponta, na lateral. E aí o Hugo vai ser esse cara para dialogar com ele melhora com isso. E do outro lado a gente tem duas opções. Três, na verdade. O Diego Gonçalves, que eu acredito que perca a posição pelos 3 últimos pavorosos jogos que ele fez, com todo respeito ao jogador. Vinícius Lopes, que eu não sei se pode começar como titular, porque ele vem aí, ele ficou fora da relação por uma questão física no último jogo. Ou o Sarabia jogando como um ponta direita. Tá legal? Essa possibilidade, pelo que eu pude ver, ela existe, ela pode acontecer. Eu acho pouco provável, mas... Perdão, pode acontecer. E o Erisson no comando de ataque. Beleza? E aí eu quero saber o que você pensa, qual seria a sua escalação. Eu acho que independente dos nomes, em algumas variações... Cara, isso é muito detalhe, né, cara? Tem que ser um 4-3-3, tem que ser um 4-2-3-1, tem que ser um 4-4-2... As funções variam de acordo com o desenrolar do jogo e com as instruções dadas pelo treinador. Mas eu acho que deveria ser dada mais liberdade ao Vitor Sá, para ele às vezes centralizar o jogo, pisar mais na área, dialogar mais junto do Erisson. E isso, né, dá a entender uma cara de um 4-4-2. Eu gostaria de ver uma variação para 4-4-2 durante os jogos do Botafogo, que eu vejo pouco, tá legal? E agora eu vou falar brevemente aqui, né? Eu não vou citar o nome desse meu amigo aqui, porque eu vou, né? Ele vai ficar chateado comigo, mas isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu falei pra ele, quando ele me disse isso, é um amigão meu, amigo de arquibancada e tal. Ele falou, Braulio, eu não sei se eu vou fazer o sócio, não. Eu falei, cara, por quê? Né? Sócio torcedor tem benefício, né? Você paga uma mensalidade? Paga, lógico. Tem que colocar um dinheiro no cofre do clube. Mas você ganha o benefício do ingresso, das promoções. Um amigo meu viajou para Curitiba de graça para ver o jogo. Ficou com os jogadores. Né? Foi no avião da delegação. Ele falou, Brownie, eu fazia o sócio antes que o clube precisava de dinheiro. Agora o Botafogo tá rico. Tem um bilionário tomando conta do clube. O Botafogo não precisa mais de dinheiro. Agora isso não é mais preocupação. Falei, cara, tu sabe que eu te amo. Mas essa é uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi, talvez, nos últimos 5 anos da minha vida inteira. Né? E eu continuo achando isso, né? Porque achar que o problema do Botafogo era só o dinheiro, né? E que o dinheiro resolve, e aí tá tudo certo, e a gente pode achar que o Botafogo vai contratar Mertens, Zahavi, Cebolinha, cada um por 3 milhões de reais por mês, e tudo bem, porque o dinheiro é infinito. Desculpa, cara. Aí colocava o clube na mão do Montenegro, e o Montenegro colocava o Rottenberg como dono do futebol, e a gente ia ter o dinheiro e qualquer um toca, né? Porque com dinheiro qualquer um pode resolver. E a gente sabe que não funciona dessa maneira, né? A gente já viu tantos e tantos clubes aí endinheirados falirem e ruírem, né? Irem por água abaixo por uma má gestão. E o Botafogo, né? Um objetivo, é por isso que é interessante o trabalho do CEO Jorge Braga,
É por isso que é interessante o trabalho do financeiro do Botafogo, do jurídico do Botafogo, né, do departamento comercial do Botafogo, que agora tem 2 ótimos nomes, né? O Rafael, a Paula, enfim, cara, para substituir ele, o ótimo trabalho que também era feito pelo Lenin Franco. Independente, né, cara, do John Textor estar investindo no Botafogo, o Botafogo estar milionário ou não, ter um bilionário dono do clube ou não, eu acho que esse é o grande cerne da parada de quem trabalha lá internamente no Botafogo. Esquece o John. Finge que o John não tá aqui. Claro que algumas questões, alguns aspectos, eles são baseados no dinheiro que o John injetou no clube, a dívida que está sendo paga por ele. Lógico, né? Não tenha dúvida disso. Só que agora esquece que tem um sujeito bilionário. O que a gente deveria fazer aqui para o Botafogo caminhar com as próprias pernas, mesmo que não tivesse um bilionário? Esquecendo dívida, claro, porque o grande problema do Botafogo é a dívida, né? O Botafogo, o que fazia o Botafogo ser puxado para baixo o tempo todo eram as penhoras, as dívidas, que eram muito maiores que as arrecadações do clube, né? E aí o John cuidando dessa dívida, o Botafogo ele pode tentar trabalhar com as próprias pernas, né? O Botafogo ele bola um plano para subir o nível e o sarrafo para ter patrocínio da camisa, no seu estádio, no outdoor do clube, nas suas redes sociais. Fornecimento de material esportivo tem que ser uma coisa rentável para que o produto seja bom, e se o produto é bom, né, você vai ter uma venda muito maior. Sócio torcedor, tá tendo todo um planejamento, todo um detalhe, uma coisa super alinhada. Eu fiz um vídeo lá no TikTok, para quem não sabe, lá no TikTok. Inclusive por isso que eu sou apresentador da Copa do Brasil, né, cara? Porque eu dialogo com todas as torcidas. Tem gente no TikTok que não sabe nem que eu sou Botafogo, né? Porque às vezes eu faço vídeo sem camisa do Botafogo. E aí eu fiz um vídeo falando sobre o sócio torcedor do Botafogo. E quando eu esperava ler os comentários e ver ali, sei lá, um deboche, né? As outras torcidas debochando, flamenguista, vascaíno, né? Galo, torcedor do Galo, atleticano, gremista, São Paulino. Porra, sensacional o que o Botafogo tá fazendo. Queria isso no Flamengo, queria isso no São Paulo, queria isso no Sport, né? O trabalho que o Botafogo tá fazendo no seu sócio torcedor é algo de primeiríssima linha, né? E isso mostra que o Botafogo, nesse momento, né, teve até um dado, está no portal de transparência do Botafogo. Anualmente, o Botafogo pode estar arrecadando aí 13 milhões. Se você pegar aí o patrocínio da Estrela Bet, que o Botafogo tinha fechado, era menos de 10 para o patrocínio Master. Ou seja, o sócio torcedor do Botafogo já vem sendo um patrocínio Master. A bilheteria do Botafogo, né, se você pegar os primeiros 3 jogos, o valor chega à casa dos 2 milhões quase, né? Isso é mais do que uma venda de um jogador, isso é mais do que o Botafogo vendeu o Jonathan Silva lá pro Almeria em 2019, por exemplo. Vendeu 2 zagueiros sub-20 com alta performance, que era o Glauber e o Pimenta, por menos de R$1 milhão, né? Então, quando você tem um clube trabalhando bem essas esferas, esses departamentos, além da grana do John, esse clube ele consegue ter o seu capital de giro por conta própria. E isso é a profissionalização, certo? Então o Botafogo tem metas, o Botafogo tem um trabalho, tem um planejamento, e o Botafogo tem um superávit a atingir no fim do ano, além da questão do John, do dinheiro que ele for colocar no clube, para jogadores, comissão técnica, o dinheiro que ele vai colocar no capital de giro para pagar dívidas, certo? Então uma coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar o seguinte: independente do John, o Botafogo tem que trabalhar como se precisasse sobreviver com as próprias pernas, certo? Porque é justamente dessa maneira que ele passa a credibilidade, né? E ele atinge o seu orçamento para que o John olhe e fale: caramba, né? O Botafogo está me dando o retorno que eu queria. Eu estou conseguindo ter o retorno que eu gostaria com o Botafogo. E aí, chega numa próxima janela e ele investe mais, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter um choquinho de realidade. Ah, Braulio, agora o Botafogo é rico. Tem que parar de ficar com esse negócio de ser pão duro. Traz o Mertens e os Zahavi. Não dá. Não dá. O Botafogo ainda não tem um orçamento dentro da sua planilha para gastar 2 milhões de salário com cada jogador do seu time. Ponto. Não tem como. Daqui 2, 3 anos, com um bom trabalho sendo feito pelos departamentos do Botafogo e pelo John, pode ser que tenha. Não é o caso agora, né?
Um clube é um negócio, é uma empresa, não é uma Masterliga, né? Não é um videogame. Isso que as pessoas têm que começar a entender. Por isso, não pense igual ao meu amigo e faça o seu sócio torcedor, porque você vai estar estimulando o Botafogo a andar com as próprias pernas, você vai estar ajudando o clube, você vai estar beneficiando a si mesmo, porque tu vai estar tendo acesso a ingresso, experiências, match day, viagens, né, descontos em produtos, camisa, né? E além disso, você vai estar colocando na cabeça do John que o Botafogo é rentável e vai estimulá-lo a investir mais no Botafogo. Valeu? Tchau, gente. Um beijo para todos e volto mais tarde com outras informações para essa véspera de Botafogo Goiás. Fui!